Bom dia a todos, quero saudar os irmãos com a poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero começar aqui contando um testemunho, ou um livramento, que eu tive há mais ou menos um mês atrás. Eu e o Benício, nós tivemos um livramento. Eu chego em casa todo dia por volta das 17, 17h30, eu já entro e vou dar uma voltinha com a minha cachorrinha, com a Nina, e com o Benício. O Benício quer dar uma voltinha de bicicleta. E também um outro apelido dado pelo pastor Daniel, o caça-vizinhos, não é isso, pastor Daniel? Eu pego a minha cadeirinha de plástico e eu boto 2 cadeiras lá na porta da minha casa. Um eu sento e a outra para o primeiro vizinho que chegar. Geralmente é o David, o que mora de frente à minha casa, esposo da Thaís. Só que ele não tinha chegado esse dia ainda. Eu peguei alguns cajamangas, um negocinho de sal, um saleiro, fui para a porta, uma faquinha de mesa, e estou lá, Cristiano, descascando o meu cajamanga e esperando o meu amigo, meu vizinho, para a gente conversar, evangelizar, os meninos brincar, a cachorra brincar e ficar todo mundo bem ali. Beleza. E o vizinho lá de cima, lá da casa número 2, a minha 16, saiu, foi andar com o pitbull dele, Geraldo. E o Benício já ficou, E agora, papai, o pitbull. Não, filho, fica de boa, porque se ele vier, eu estou com uma faca. Uma faquinha de mesa. Aí o Benício falou assim, melhor entrar. Eu falei, não, filho, entra mesmo, melhor você entrar. E ele entrou. E o que aconteceu? O cachorro escapou da guia e desceu, em vez de eu entrar para o portão, não, eu fui brigar com o dono do cachorro. Por que esse cachorro não está de focinheira? Por que o cachorro não está assim? Quando eu fui discutir com o cachorro, o que aconteceu? O cachorro veio para cima de mim. E tem o vídeo, está gravado. O cachorro entrou, eu estava dentro da garagem, o cachorro entrou e eu gritei, mas com certeza foi Deus que parou aquele cachorro, porque esses cachorros, quando eles vão atacar, eles não param. Quanto mais desafiados eles se sentem, mais agressivos eles ficam, E aquele cachorro parou e o Benício estava atrás de mim, graças a Deus não aconteceu nada e foi embora. Então, a partir daquele dia ali, eu vi que eu ainda tenho algumas coisas para fazer aqui, porque eu poderia ter sido só atacado, mordido, mas eu também poderia ter morrido, E foi essa luta, essa batalha que eu tive esses dias, só para incrementar, mas hoje nós não vamos falar sobre pitbull, mas nós vamos falar sobre luta, e a luta que eu quero falar hoje está lá em Gênesis capítulo 32, se você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir aí o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 32, versículo 22. Eu quero falar sobre Jacó hoje. Jacó. O livro de Gênesis relata muita coisa da história de Jacó. Muita coisa. Ele passou por vários episódios. E hoje nós vamos abordar aqui um dos episódios que aconteceu na vida de Jacó. Gênesis capítulo 32, está na tela, está na sua Bíblia, vamos lá. Versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Val do Jaboque era um rio, era um vale que tinha um rio e ele tinha que passar o rio. 23. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel,
Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Pois bem, esse aqui é um dos episódios de Jacó. Só que para a gente entender o porquê dessa luta, o porquê que Jacó atravessou esse rio, nós precisamos voltar um pouquinho antes de Gênesis 32, entender todo o contexto. Lá em Gênesis 25, não precisa abrir, está na tela, 25, 27, diz assim: cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Aí essa aqui é aquela história que Jacó comprou a primogenitura de Esaú com um prato de lentilhas, né? E em Gênesis 27, 2 capítulos para frente, resume toda essa história, o porquê da luta com Jacó. Toda. Ali em Gênesis 25, nós falamos que Esaú, o irmão de Jacó, era homem do campo e era especialista em caçador. Jacó, irmão dele, gostava de ficar mais em casa, sossegadão, ficar com a mãe. E aqui fala também que Isaque, pai de Esaú e pai de Jacó, Isaque amava Esaú e Rebeca amava Isaque. Então era assim, amava Jacó. Então tinha os favoritos, o pai gostava de Esaú e a mãe gostava de Jacó. Beleza. Só que antes da luta de Jacó, está um pouco confuso, gente, ou está tudo bem até aqui? Tudo bem? Antes da luta de Jacó, em Gênesis capítulo 27, eu vou fazer um resumão aqui do que aconteceu para nós entendermos a história. Isaque já estava velho e já não enxergava muito bem. Gente, vamos lá. Então, Isaque falou para Esaú: vai lá, caça, faz uma comida gostosa, traz para mim, porque eu já estou velho, já estou perto de morrer, e antes de eu morrer eu quero te abençoar. Beleza. Só que a mãe não gostava muito de Esaú, ficou lá na porta e escutou a conversa do pai. Falou assim: Jacó, vem cá. Seu pai falou que vai abençoar Esaú. Só que a bênção não tem que ser dele, tem que ser sua. Vai lá no quintal, pega um cabrito, que eu vou fazer a comida, e você vai levar para o seu pai, e ele vai te abençoar. Jacó falou: mãe, a senhora está doida? Se eu for lá, meu pai vai me conhecer. Esaú é todo peludo, ele é um homem do campo, ele tem cheiro do campo. Eu não tenho pelo, minha pele é lisa, como é que eu vou fazer? Fala assim: olha, só obedece. Mas se eu for, meu pai vai me reconhecer e a maldição vai cair sobre a minha vida. Rebeca falou assim: se alguma coisa acontecer, a responsabilidade é minha, só me obedece. Beleza. Jacó foi lá, pegou uns cabritos, levou para a mãe e a mãe fez. Quando a comida estava pronta, Rebeca foi lá, pegou uma roupa de Esaú e colocou sobre Jacó, para se ficar parecido o cheiro do irmão. Pegou as peles dos cabritos que ele tinha feito para fazer a comida e pôs nos braços. Falou: vai lá. Chegou lá, no versículo Gênesis 27, 24, né? Quando Jacó chegou para levar a comida, Isaque desconfiou. Falou assim: meu pai? Ele falou assim: quem é você, meu filho? É Esaú? É você mesmo? Ele falou assim: sim, sou eu, Esaú. Só que na verdade era quem? Jacó. E ainda Isaque, ainda desconfiado, falou assim: chegue mais perto para mim ver se eu te reconheço. E quando ele chegou mais perto, ele passou a mão
nos braços, nas mãos. Isaac falou assim: a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. E ele falou assim: chegue mais perto. Quando ele chegou mais perto, ele sentiu o cheiro de Esaú. Então ele meio que foi enganado e comeu a comida. E quando ele comeu, ele abençoou Jacó. Beleza? A bênção estava dada e Jacó foi embora. Quando Jacó acabou de sair, quem que chegou? Esaú chegou com a comida pronta. Falou: meu pai, se levante, trouxe o que você me pediu. Nesse momento, Isaac falou assim: o que é isso? O que aconteceu? Falou: olha, trouxe aqui o que o senhor pediu. Ele falou: não, olha, o seu irmão chegou na frente, me enganou e tal, e eu abençoei ele. E Esaú ficou muito indignado, muito irritado. E no versículo 36 de Gênesis 27 diz assim: Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a minha bênção, que era minha. Esaú ficou extremamente irritado. E no versículo 41 diz o seguinte: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com seu pai que o tinha abençoado. E disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Jacó traiu Esaú 2 vezes. E no íntimo de Esaú falou assim: olha, os dias de luto pelo meu pai se aproximam. Quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Beleza. E aí a dona Rebeca ficou sabendo, a mãe ficou sabendo dessa conversa. Falou assim: Jacó, é o seguinte, seu irmão descobriu e falou que vai te matar. Pegue as suas coisas, meu filho, e vaza. Vai embora lá para a casa do seu tio Labão, que fica em Padã Arã. E Jacó pegou essas coisas e foi. Beleza. Só que agora essa fuga aqui, essa parte da história, nós não vamos contar. Mas depois vocês pesquisam em casa, que aconteceram muitas coisas interessantes. Deus deu um sonho para Jacó, ele casou com 2 mulheres, ele foi maltratado pelo sogro, como eu até hoje, entendeu? Muitas coisas interessantes aconteceu aqui, nessa fuga de Jacó para a casa do tio. Beleza. Só que chegou a hora de voltar para casa. Está todo mundo comigo ainda? Beleza, vamos lá. Chegou a hora, meus queridos, de resolver o problema. Jacó passou, sabe quantos anos na casa do tio? 20 anos. 20 anos. E todos os problemas, necessariamente, eles precisam ser resolvidos e encarados de frente. Os problemas, nós não os enterramos vivos, ou simplesmente nos esquecemos deles. Não. Você querendo ou não, em algum determinado momento da sua vida, você vai precisar resolver ou resolvê-los, os seus problemas. Todos os seus problemas, eles precisam ser resolvidos. Nós não temos como, vou enterrar, não, isso aqui passou, jogar a sujeira por debaixo do tapete. Não. Nós precisamos resolver. E para Jacó havia chegado o momento de volta para sua terra e resolver esse problema com seu irmão. Isso 20 anos depois de toda confusão arrumada. Você tem algum problema para resolver na sua vida? Mas já passou tanto tempo. Os problemas, eles precisam ser resolvidos e não enterrados. Beleza. Jacó estava voltando para sua casa. No seu retorno, antes de chegar no rio, antes de chegar no Val do Jaboque, no Vale do Jaboque, no Rio do Jaboque, o senhor diz isso, que é assim, que toda divisa de município, toda divisa de estado tem um rio, né, sogro? Toda, praticamente. E aqui, quando Jacó estava voltando de Padã Arã para Seir, ele tinha que atravessar esse rio.
Só que antes dele atravessar, ele mandou alguns mensageiros na frente para ver como é que estava o território, para ver se ele poderia seguir adiante ou não. Beleza, falou, ó, vocês vão na frente ver como é que está o terreno lá, o esquema lá, para ver se tem condição da gente chegar. Beleza. Só que um dos mensageiros voltou e falou assim, olha, o negócio está bom para você não. Esaú está vindo contra nós com 400 homens. E Jacó estava indo de mudança. De mudança você leva as mulheres, os meninos, os cachorros, os animais, tudinho. Ele não estava indo para guerrear. Ele estava indo em missão de paz. E o irmão, em missão de guerra. Daí, Jacó falou assim, opa, peraí, então agora eu tenho que fazer alguma coisa. Ele separou o povo em 2 grupos, porque falou assim, se atacar, se morrer, não vai morrer todo mundo. Morre um pouco, não morre todo mundo. Os que vão na frente vão levar, na verdade foram em 3 grupos, né, que ele separou, 3 grupos. Ele separou e foi mandando o povo na frente. O povo que ia na frente levava um pouco de animal. O segundo grupo levava mais animais. Ele selecionou os melhores animais que ele tinha para agradar o seu irmão, para falar assim, olha, estou em missão de paz, olha, estou indo bem, olha, o meu servo Jacó está vindo atrás de mim, e ele está trazendo boas novas, está vindo em missão de paz aí. Beleza, para ver se Esaú ia aceitar, né, esse presente. Mas quando chegou a noite, ele atravessou o val do Jaboque, as suas mulheres, uma delas estava grávida de Benjamim, e mais os seus 11 filhos. Jacó, né, foi um dos pioneiros, as 12 tribos de Israel, foi por causa de Jacó. Mas só que nesse episódio aqui, ele tinha 11 filhos e uma mulher grávida. Passou todo mundo e ele voltou para o outro lado do rio e passou a noite inteira lutando com um homem ou com um anjo. E aqui nós vamos começar a nossa palavra propriamente dita. Por que dessa luta? Por que Jacó teve que lutar? Será que ele lutou por quê? Por causa da bênção? Que bênção era essa? Será que ele estava com medo do seu irmão, estava com medo da morte? E queria a bênção daquele anjo para enfrentar o seu irmão e para não morrer? O que seria isso? A Bíblia não fala nada disso aqui que eu estou mencionando. Mas dessa história de Gênesis 32, que nós lemos o primeiro texto, nós temos várias lições. E não é sobre Jacó segurou o anjo e não deixou fugir. Né? Subir? Subir? Mas podia ser fugir também, né? Podia, mas não é. Não é nada disso. As igrejas pregam muito sobre isso, mas nós não vamos entrar nisso, nós vamos falar o porquê da luta. E o primeiro ponto é a luta de Jacó. Jacó era neto de Abraão, e Deus havia feito uma promessa para Abraão, de que através de Abraão, ele formaria uma grande nação. Jacó, como parte dessa linhagem, já estava inserido no plano divino de Deus. Mas Deus teve que lutar com Jacó para dar continuidade na promessa. E Deus não é homem para mentir, Deus é homem para cumprir. E se a promessa foi dita, ela será cumprida. E com toda certeza, todos nós aqui temos promessas para serem cumpridas diante de Deus. Jacó também tinha várias promessas para serem cumpridas por Deus, que ainda não haviam sido cumpridas. E Deus teve que lutar com Jacó para que a promessa fosse cumprida. A noite inteira lutando, a noite inteira resistindo, e Jacó resistindo, e Jacó lutando, a noite inteira, a noite inteira. E muitas vezes nós somos dessa mesma forma de Jacó. Nós temos algumas promessas, mas Deus tem que lutar conosco por conta da nossa resistência, chamada, sabe o quê? Orgulho. Orgulho. A nossa resistência é chamada orgulho. Infelizmente.
nós não rendemos à vontade soberana de Deus. A vontade soberana se chama eu. É a minha vontade que é soberana. Nós é que sabemos de tudo, a hora de tudo, o que devemos fazer, como devemos agir. Não precisamos de conselhos e muito menos a opinião de ninguém. Tudo é nós é que sabemos. Jacó era desse jeito. Rebeca, a mãe, era desse jeito, tramava. Não, olha, ela não aceitava nada, tudo era do jeito dela e Jacó foi do mesmo jeito. E nesta manhã eu quero te dizer que Deus está lutando com você, lutando com a sua resistência. Mas como assim lutando comigo? Que luta é essa? Você está doido? Eu não estou doido não. Você sabe qual que é a sua luta. Eu não sei, mas você sabe. Eu não sei a sua luta e nem a sua dificuldade diante de Deus e desse mundo, mas eu sei que Deus te trouxe aqui hoje para essa igreja, para o Val de Jaboque, para te mostrar que Ele é Deus. E que se você se render e se encontrar com Ele face a face, como Jacó encontrou, Ele pode transformar a sua vida para sempre. Amém. Ele pode mudar o seu nome e mudar a sua sorte. Amém. Acredite. Acredite. Pare de resistir. Pare de lutar com Deus. Muitas vezes nós ficamos lutando a noite inteira. Deus falando, olha, não é por aí, é por aqui. Não faça isso, faça isso. E a gente lutando, insistindo, indo contra Deus. O segundo ponto, apesar da resistência de Jacó, Deus não desistiu. Deus poderia falar, rapaz, olha, realmente está difícil. Vou largar esse camarada para lá, meu amigo. Eu já tentei de tudo quanto é jeito, pastor Elton. Mas nada dá jeito. Não dá jeito. Mas lá em Gênesis 32, versículo 25, pode colocar na tela. Diz assim, vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. O anjo tocou em Jacó e o aleijou, deixou ele manco. Que luta! Que intensidade, que extremo, que necessidade. Que nível de luta foi essa para deixar o camarada manco? Será que precisava disso tudo? E daí o que eu quero te dizer é, se você está lutando com Deus, deixa eu te aconselhar. Abaixa a guarda, porque Deus pode te deixar manco para se fazer a cumprir a promessa dEle. Todos nós aqui fazemos parte da promessa de Deus. Você não caiu aqui de paraquedas, meu querido. Você não está aqui por acaso. E agora nós vamos entender o porquê que você está aqui. Abraão, com 100 anos, ele falou assim, não vai dar. Não tenho filho, casado com ainda Abrão, né? Abrão, casado com Sarai. Ela também estéril, ele já com a idade de 100 anos, sem filhos nenhum. Deus chega para ele e fala o quê? Que ia mudar a sorte dele e que ele ia ser pai de multidões. Beleza, olha a promessa. Abraão mudou o nome dele. Você não vai chamar mais Abrão, vai ser Abraão. E você não vai ser Sarai, vai ser Sara. Vocês serão pais de multidão. Lançou a promessa. Beleza. Sara engravidou de quem? Isaac. Isaac, o filho da promessa. Beleza. Aí Deus fala o quê para Abraão? Pega seu filho e vai sacrificar. E Abraão, depois de ter passado tudo aquilo com Deus, pega o seu filho e vai sacrificá-lo. Quando chega no momento, Deus fala, não, eu só queria saber se você ia me obedecer. E beleza. E aí Isaac vai e se casa com Rebeca, aquela linda história de amor, que deu água para os... Foi a prometida de Isaac, era Rebeca, que ela deu água para os camelos. Aquela linda história de amor. Aí Isaac casa com Rebeca.
E os dois tiveram filhos. Também, Rebeca também tinha dificuldade para engravidar, né? E ela foi mãe, eu acho que aos 40 anos, não foi isso? Eu acho que é 40 anos, já era mais velha. E aí o que aconteceu? Veio Jacó e Esaú. Rebeca engravidou dos dois. E dentro do ventre já tinha uma briga dos dois. E quando chegou o momento do nascimento, Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu segurado, agarrado no calcanhar de Esaú. Então a briga já vinha de muito tempo. Beleza. E Jacó depois enganou o irmão, porque queria tudo e tal, beleza. Só que Jacó resistindo, lutando com Deus. Mas você acha que Deus ia parar? Não. Deus tinha mandado uma promessa lá para Abraão. Olha, você vai ser pai de multidões. Ué, mas como pai de multidões? Depois de Abraão nasceu Isaac, e agora Jacó e Esaú, parou? Acabou? Não, senhor. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. Talvez as promessas de Deus ainda não começaram na sua vida, mas ela irá continuar através da sua vida. Pare de lutar e deixe que a promessa continue a ser cumprida através da sua vida. E também permita ser usado para que a promessa seja começada na sua vida e alcance as suas gerações futuras. Talvez você faz parte de uma promessa, ou talvez a promessa vai começar na sua vida, ou talvez as duas coisas. Você tem que cumprir uma promessa que foi feita lá atrás, ou você tem que começar uma promessa para a vida dos seus filhos. Pare de lutar com Deus. Entenda que você tem um propósito. Entenda que você tem um chamado diante de Deus. Pare de resistir. Talvez a promessa de Deus irá começar na sua vida e irá se concretizar por total na vida dos seus filhos, dos seus netos ou dos seus bisnetos. Eu não sei quando essa promessa irá se cumprir, mas ela vai cumprir, disso eu tenho certeza. Pare de lutar, pare de resistir. Terceiro ponto, Deus tocou na coxa de Jacó. E aqui nós temos uma finalização da luta por parte do anjo. Falou, olha, não dá, esse cara não cede, nós vamos ter que resolver isso aqui. E aí teve uma finalização por nocaute. Jacó foi nocauteado. Deus teve que tocar em alguma coisa para poder pará-lo. E nós estamos aqui nessa igreja, nessa manhã, e podemos considerar que aqui é o rio, o Val do Jaboque, e que Deus está falando para você através da minha vida. Ousado eu, né, gente? Mas não tem problema não. Deus fala de maneira doce e suave através da minha vida. Deus te trouxe aqui para o rio hoje. Quer um conselho? Escute a voz doce e suave. Atenda a voz de Deus. Porque essa voz doce e suave pode transformar num trovão. Ou em um raio. Se não adiantar, o trovão, o raio pode virar uma tempestade. A tempestade pode virar uma enchente. E a enchente pode virar um tsunami. Meu Deus, quanta tragédia. Meus irmãos, vocês não têm noção até que ponto Deus pode ir para te resgatar, para fazer cumprir a promessa através da sua vida. Não brinque com Deus. Não resista à vontade soberana de Deus. Não resista. Talvez eu esteja indo longe demais nos meus exemplos, mas tudo isso é para te mostrar que Deus é capaz de fazer qualquer coisa para cumprir a promessa dele. Ou talvez Deus pode tocar em alguma parte do seu corpo para você parar a luta e deixar que Ele lute por você. Porque é melhor você entrar no céu manco do que no inferno com o seu corpo inteiro. É melhor você ter um Fusca totalmente esmagado por um caminhão e ser resgatado e salvo. Estou falando do Valmir, gente.
O Valmir, quando ele sofreu o acidente, isso aqui não está no texto. Deus me trouxe isso aqui agora. O pastor Daniel chegou no hospital de base, o Valmir sofreu um acidente, passou por cima do Fusca do Valmir. O Fusca virou uma tampinha. Beleza. O Valmir sobreviveu, levaram ele para o hospital de base. Para o HRT. O pastor Daniel chegava lá e falava assim, um paciente assim, não, está aí. Ligava para os bombeiros, não, ele está aí, pode procurar. O pastor Daniel passava pelo Valmir diversas vezes e falava assim, não é esse aqui não. Não, aí entrava, rodou o hospital inteiro, o Valmir, não, está no pronto-socorro, ele está aí, não está, já vi. O pastor Daniel reconheceu o Valmir pela unha do pé. Esse senhor aqui, ó, esse jovem, ele ficou irreconhecível. Ele morava dentro da casa do pastor Daniel. Ele não era um cunhado que visitava ou via de vez em quando. Ele morava com o senhor. Ele o via todo dia. Ele ficou totalmente desconhecido. Meu querido, você não tem ideia do que Deus pode fazer com a sua vida para resgatar você, para Ele cumprir a promessa na sua vida. Amém. Pare de resistir. Pare de lutar com o anjo. Deus te trouxe aqui hoje para falar, ó Senhor, trégua. Pare. Pare. Não estou ameaçando ninguém, estou apenas alertando. E eu, como servo de Deus, tenho que fazer isso. Não somente por vocês, mas também por mim. Ah, como eu sou sabidão. Como eu sei de todas as coisas. Como eu sei de todas as coisas, meu Deus. Como eu preciso passar por esse vale, por esse rio. Tão precioso, tão importante para Deus, que para Ele não te perder, Ele é capaz de fazer qualquer coisa para ter você e para fazer a promessa dEle cumprir. E o último ponto, o quarto ponto, Deus conhece você pelo seu nome e por quem você é. Coloca para mim Gênesis 32, versículo 26 e 27. Gênesis 32, vocês estão abertos, mas está na tela também. Deus te conhece pelo seu nome e por quem você é. Então o homem disse, deixe-me ir, o anjo falando com Jacó, deixe-me ir, pois já rompeu o dia, já amanheceu, nós estamos lutando aqui a noite inteira. E Jacó respondeu o quê? Não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Interessante demais isso daqui. A pedagogia de Deus. Será que Deus não conhecia? Será que o anjo não sabia quem era Jacó? Será que ele precisava perguntar o nome dele, Cristiano? Como é que é seu nome? Deixa eu ir embora, o anjo falando, deixa eu ir embora. O Jacó não vai. Você não vai embora, quanto você vai me abençoar? E aí o anjo vira para ele e fala assim, como que é seu nome? Será que o anjo não conhecia ele? Que pergunta é essa? É claro que Deus conhecia. E Deus queria mostrar para ele quem ele era e que conhecia ele muito mais do que ele imaginava. E Deus é tão maravilhoso, tão poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, mas nós só queremos ser abençoados e ponto. E pronto, acabou. Nós só queremos a nossa simples bênção e queremos ir embora. Nós só queremos vir na celebração, escutar uma mensagem, Deus te abençoe, que a sua semana seja próspera, vá embora em nome de Jesus. Nós só queremos isso. Tá, vai na célula, recebe uma oração. Não, porque a célula é familiar. Eu tenho que levar meus filhos para a célula, para conduzir os meus filhos na célula, na presença de Deus. Ou não, vai ter uma vigília de oração. Eu preciso ir, porque eu preciso participar das coisas da igreja.
Nós só queremos aquele ponto específico, aquela bênção específica, e pronto, acabou, está tudo bem, não preciso de mais nada. Já estamos por satisfeitos. E Jacó também queria isso. Ele queria a bênção dele para chegar lá no Esaú, está tudo bem. Olha, eu vim aqui, missão de paz, trouxe aqui uns animais para você. Imagino eu, conjectura minha, coisa da minha cabeça. Jacó fala assim, ele queria assim, vai, eu acho que ele queria assim, que o anjo falasse assim, pode ir. O Esaú não vai te matar não. A bênção do Senhor é com você, pode ir. E aí, Jacó ia, chegava lá, trouxe aqui uns bois, uns cabritos, umas vacas. Isso aqui é para ficar tudo bem entre nós. Beleza? Estou tudo certo? Beleza, segue sua vida, eu vou seguir a minha. Pronto, eu estou abençoado, estou garantido, respaldado. Nós pensamos igualzinho Jacó. Viemos aqui para a igreja, daqui a pouco nós vamos ter a ceia. Bebi a ceia, estou garantido, Herbert. Opa, a bênção de Deus, renovei a minha aliança. Opa, está tudo certo. Nós só queremos algo específico, mas só que Deus é poderoso. Ele nos conhece muito mais além. Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Quando Jacó ia atravessar o rio, Deus deu a oportunidade de Jacó recomeçar de novo. Como assim? Vejam, coloca para mim aí, Gênesis 27, 18, 19. Lembram da história que eu contei de Isaac, quando Isaac, Esaú, Jacó e Rebeca, da família, que houve um plano para enganar? Beleza, olha lá. Jacó foi ao seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai, sou Esaú, seu filho primogênito. E 20 anos depois, no momento do retorno, no momento de resolver o problema, Deus pergunta o nome para Jacó. A mesma pergunta que Isaac, o pai dele, fez. Quem é você, meu filho? Quem é você? Como você se chama? E Jacó respondeu para o seu pai, sou Esaú, seu filho primogênito. E aqui, por que o anjo pergunta o nome dele? Meus irmãos, Deus quer te levar lá na origem do seu problema. Ele quer te restaurar por completo. Não é algo específico, não é só aqui na celebração, recebeu sua bênção e vai embora. Não, Deus tem muito mais. Deus quer te levar lá atrás, na origem do seu problema, quer abrir a sua ferida por completa, vai te expor, vai doer, vai te machucar, vai te deixar manco, mas você vai ser restaurado por completo. Depois de 20 anos, Deus fez a mesma pergunta que Isaac havia feito para Jacó. Como você se chama? Como nós pensamos pequeno. Nós só queremos, que nem diz lá no meu Goiás, pular o corguinho. O corguinho é diminutivo de córregozinho. Mas o goiano, ele tem mania de abreviar as coisas. Nós só queremos pular o corguinho. Só queremos atravessar e queremos seguir viagem. Pensamos desse tamanho, Pensamos desse tamanho. E Deus quer resolver o problema por completo. Onde o verdadeiro arrependimento chega, a mentira tem que parar. Tem que ter um ponto final. Quando Jacó responde para o anjo, para Deus, o seu nome, ele está praticamente se despindo diante de Deus. Eu acho que nesse momento, quando o anjo pergunta assim, qual o seu nome? Eu acho que veio aquele filme, sabe? Conjectura minha, pastor Eliezer, coisa da minha cabeça. Eu acho que veio o filme todinho assim, Quantas pessoas eu já enganei? Quantas trapaças, quantas mentiras eu já falei? E ele responde, eu sou Jacó. Jacó está dizendo o seguinte, olha, eu sou Jacó, o enganador, o mentiroso, o trapaceiro, o que sempre foi mal com as pessoas. Jacó naquele momento admite quem verdadeiramente ele é.
Enquanto nós nos achegarmos diante de Deus, fingindo quem não somos, não haverá salvação verdadeira. Gente, é bom demais. A gente levanta cedo, toma um café da manhã, veste uma roupa legal, vem para a igreja. Oi, irmão, paz do Senhor, e abraça, tudo lindo, e no louvor. Eu estou muito sapatinho de fogo, esse é um outro apelido colocando em mim aí, gente, porque eu estou muito fervoroso, eu estou pulando demais, eu estou com a mãozinha para cima, eu estou muito quente, bom demais. E o meu íntimo, como é que está? Como é que está? Enquanto nós nos achegarmos diante de Deus, fingindo quem não somos, não haverá salvação verdadeira. Chega! Fale para Deus qual é o seu nome. Fale para Deus quem você é de fato. Coloque um ponto final na origem do seu problema. E depois do arrependimento verdadeiro de Jacó, Deus muda o nome dele para Israel, que significa príncipe de Deus. Enganador, trapaceiro, mentiroso. Como que ele passou? Porque depois lá, gente, vamos abrir lá em Gênesis o quê? Que eu falei? 28. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. O seu nome não será mais mentiroso, enganador, trapaceiro. O seu nome agora será o quê? Príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Olha a repaginação, olha a reviravolta, olha o recomeço. Olha o que Deus pode fazer. Ah, mas se passaram tanto tempo, 20 anos depois, eu venho lutando com essa pornografia, eu venho lutando com essa mentira, eu venho lutando com esse adultério. Será que é possível mesmo eu recomeçar? Querido, é possível sim. É possível sim. Os avós de Jacó tiveram o nome mudado por Abrão, Sarai, eu já falei isso aqui, e Sara, para que a promessa de Deus continuasse. Abrão também, gente, ele deu uma pisadinha na bola, com a serva lá, vocês lembram? Mas só que depois Deus chegou e falou assim, opa, peraí, vamos recomeçar? Olha, eu tenho uma promessa, eu tenho algo grande para você aqui. Você está pensando só no seu filho Ismael, mas eu tenho Isaac, e uma geração inteira para você. Você quer só Ismael? Ou você quer o mundo inteiro? O que você quer, meu querido? Depois em Jacó aconteceu de novo, para que a promessa de Deus continuasse. Escorregou. E hoje, cá estamos nós. Quais são os seus problemas ou as suas dificuldades? Quais são? Você precisa atravessar o rio? Você precisa chegar do outro lado do rio? Você precisa resolver um problema relacional? Jacó tinha um problema relacional com o irmão, precisava resolver. Você tem um problema relacional com a sua esposa? Você tem um problema relacional com seus filhos, com seus pais, com alguém do seu trabalho, ou sei lá com quem? Você tem algum problema aí? Você precisa pagar uma dívida? Rapaz, eu preciso pagar uma dívida, estou apertado, me enrolei financeiramente. Você precisa vencer um vício? Não consigo parar. Não consigo parar. Vício em jogo, em bebida, em droga, em pornografia, em mentira, em adultério. Você não consegue parar. Para Deus, meu querido, eu te falo hoje, não importa qual é o seu problema. Para Deus não há impossível, não há limite. Mas talvez você só esteja focado no hoje e no agora, infelizmente. Mas Deus me manda te dizer que Ele tem algo muito maior para você. Não espere e não almeje algo tão pequeno de Deus. Deus quer te fazer atravessar o rio, mas Ele quer te passar para o outro lado da margem como uma nova criatura.
Assim como ele fez com Jacó. Olha, beleza, você quer ir lá para o seu irmão? Eu vou te passar. Mas, meu amigo, daqui para lá, a coisa é diferente. Daqui para lá, você vai ser transformado. Você quer? E aqui eu escrevi uma coisa aqui que eu gosto muito. Hoje é a última celebração do primeiro semestre de 2025. Eu gosto dessas coisas de ciclo. Eu gosto de ministrar na primeira celebração do ano, na última. Eu gosto dessas coisas. E hoje nós estamos encerrando o primeiro semestre. 6 meses, a metade. A metade do livro já foi escrita. Você está satisfeito de como você tem estado na presença de Deus? 2025, o saldo está positivo ou está negativo? Como é que está o saldo aí? Que tal nós começarmos o segundo semestre de forma diferente? Que tal nós fazermos uma analogia de que essa escada aqui, ó, é o rio, é o Val do Jaboque, e que para você sair daqui, meu amigo, você precisa sair totalmente transformado pelo poder de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Chegou o dia da luta. Que luta? Chegou o dia do confronto. Que confronto? Essa daí que Deus está te falando. Chegou o dia do acerto com Deus, sabe? O dia de botar um ponto final. Mas sabe, não depende de mim. Depende de você. De você, meu querido. Mais uma vez, Deus está lutando pela sua transformação completa. E talvez você esteja resistindo. Olha, Deus está te dando mais uma oportunidade. Jacó teve N oportunidades de se arrepender, de ser transformado na presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Teve que ficar manco, aleijado da perna, para tomar jeito. Não vamos chegar nesse nível da luta. Se renda, abaixe a sua guarda, deixe Deus transformar a sua vida. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe, e te conhece pelo seu nome, e te trouxe aqui hoje para te dar mais uma oportunidade, mais uma chance para salvar você e a sua casa. Deus te trouxe aqui para fazer cumprir a promessa que Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e o Deus da sua vida, o Deus da sua casa. Chegou o dia de você ver o Senhor face a face e ser totalmente transformado por Ele. Jacó, lá em Gênesis 32, versículo 30, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Hoje chegou o dia da luta. Hoje chegou o dia do confronto. Hoje chegou o dia da salvação. Hoje chegou o dia de você ver Deus face a face. Chega. Chega de mentira. Chega de enganar. Chega de máscaras. Deus tem grandes coisas para você. Os anciãos se prostram.